E aí, moçada, rapaziada, vamos nessa, colocando a mão na massa, resolvendo questões para a gente poder, ter um conhecimento melhor de como funciona aí esse princípio da regressão. Olha só, o que temos aqui, O que a gente já definiu de princípio aqui da regressão ou reversão, que é a forma inversa. Então, a gente está falando de que, de uma forma inversa, ou seja, a volta, a gente está partindo do final, que é um valor conhecido, para chegar ao início, que é um valor desconhecido, usando a relação de operações inversas. Então vamos à questão aqui. O que a gente tem aqui, como questão, diz o seguinte: Beatriz pediu a Lucas para escolher um número inteiro. Veja que ele vai ter que escolher um número inteiro, sem dizer qual é. Então, veja, escolher um número inteiro sem dizer qual é. Então, veja, qual é esse número aqui? O número escolhido a gente não sabe, vai ser x, vamos chamar isso aqui de x. E aí, ele vai realizar o quê? Uma série de operações até obter um resultado. Como assim uma série de operações? Primeiro disse o quê? Some 6, depois pegue resultado, multiplique por 2, subtraia 14 do que encontrou, ou seja, desse último resultado, subtrai 14, multiplique esse valor por 3 e, finalmente, some 8. O resultado final, então veja que é um valor conhecido, encontrado, foi 140. Então, a gente parte de um valor desconhecido, veja que a gente está partindo de um valor desconhecido, que é x, para encontrar um número conhecido, um valor, um total conhecido, que é 140. Certo? Aí o que disse aqui, some 6. O que a gente sabe sobre a soma? A operação inversa da soma é o quê? A subtração, a operação inversa da soma é a subtração. Então, o que vamos fazer aqui, nessa primeira relação? A gente precisa o quê? Veja que no processo da ida, então só esquematizando aqui, deixa eu colocar aqui, o processo da ida, então o que a gente tem aqui? O x, e a gente vai ter toda uma relação aqui com as operações, só para a gente representar. Então, nesse processo da ida aqui, disse o quê? Some 6, ok? Então, some 6, beleza? Depois disse o quê? Multiplique por 2, ok? E qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, veja que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Certo, então vamos nessa, olha só. Então, no processo da volta aqui, ele vai ter que subtrair 6, que foi a operação inversa. Agora, multiplique, não é isso? Multiplique por 2. Então, na operação inversa, a gente vai ter que fazer o quê? Dividir por 2. Ok, beleza. Certo, depois disse o quê? Subtraia 14, subtraia 14. E aí, o que a gente tem aqui como operação inversa da subtração? A adição. Então, operação inversa da subtração, então, menos 14 na ida, na volta, a gente vai somar 14. Então, processo de volta, soma 14. Ok, beleza? Depois, multiplique, veja que multiplique esse valor por 3. E aí, o processo inverso da multiplicação, então, multiplique por 3, então, é divisão, então, vai dividir por 3. Certo, beleza. Some 8, a operação aqui, some 8. E aí, qual é a relação inversa da soma? Subtração. Então, some 8, então, a subtração, vai subtrair por 8. Ok, então, diante disso aqui, o resultado encontrado foi quanto? 140, veja, resultado encontrado,
140. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai partir desse 140 aqui, ó, com o processo inverso, para a gente descobrir exatamente quem esse x, que é o valor que a gente não conhece, é o valor desconhecido. Veja que a gente parte de um valor conhecido para chegar a um valor desconhecido. Sim, então, simples, vamos lá. Primeiro, o que a gente tem como número aqui? 140. Então, ó, 140. A operação inversa, o que a gente vai fazer? A gente vai executar a operação inversa. Então, menos 8. Então, subtraindo aqui, ó, menos 8, vamos obter quanto? 132. Beleza? Próxima operação inversa, ó, que era, né, na ida foi multiplicação, a divisão. Então, a gente vai dividir esse resultado por 3. Então, 132 dividido por 3, 4 vezes 3, 12, resto 1, 12. Então, vai ficar 4 vezes 3, 12, resto 0. Ok, continuando, o que a gente tem agora? Ó, o processo da ida foi multiplicação. Minto, né? Tô saltando uma etapa aqui, opa. Por isso que é bom destacar, né? Que a gente percebe imediatamente essa relaçãozinha. O processo da ida foi subtração por 14, então o processo da volta soma por 14. Então, por isso, ó, a importância de estar assinalando, ok? Então, ó, a gente vai somar aqui 14. Então, somando 14, vamos obter 58. Ok, beleza, pronto. Na sequência, o que a gente tem aqui na sequência? A multiplicação por 2 no processo da ida. Então, no processo da volta, a operação inversa, vamos estar dividindo aqui por 2. Então, dividir por 2. 2 vezes 2, 4, resto 1. Então, dá 2 vezes 9, 18. Para 18, 0, 29. Pronto, ainda tem mais uma operação. Certo? Na ida foi a soma, então agora no processo da volta, a operação inversa, subtração. Então, menos quanto? Menos 6. Ok, perfeito. Então, vamos encontrar quanto? 23. Então, observe, ó, que o resultado encontrado aqui, 23. Então, esse é o valor do x que a gente estava procurando. Então, x é igual a quanto? A 23. Pronto, perfeito. Então, ó, veja que a gente consegue achar, né, através desse processo da volta. Mas, professor, não tem essa resposta na alternativa. É só avaliar cada alternativa aí conforme, né, o critério estabelecido. Na letra A está dizendo o seguinte, que está entre 10 e 20. Opa, está entre 10 e 20? Não. É múltiplo de 3, 23 é múltiplo de 3? Também não. É múltiplo de 7? Também não. É primo? Opa, ok, é primo. O algarismo das unidades, ó, tá dizendo que o algarismo da unidade é 5. Opa, o algarismo da unidade é 3, não é 5. Então, fechou. A alternativa correta, letra D. Ok? Beleza? Então, veja. Show, tranquilo, né? Questãozinha assim, bem prática, só executarem o processo da volta, né, que a gente consegue encontrar a resposta, ok? Isso aí, bons estudos!